Olá pessoal, sou o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. O tema do vídeo de hoje eu acho muito interessante porque toda vez que a conversa é uma mudança significativa em nossa vida, muitas vezes as pessoas não percebem que essa mudança ela é constituída, na maioria das vezes de pequenas ações ao longo do tempo, que somando elas vai ajudar a gente a chegar numa determinada realidade. Então, vou dar um exemplo bem simples, que é o exemplo da ir na academia. Então, ir na academia requer que o indivíduo, ao longo do tempo, ele consistentemente faça algo que vai produzir um determinado resultado. Então, a gente sabe que se essa pessoa não se alimentar corretamente, se ela não descansar, se ela não treinar com uma determinada intensidade, talvez ela veja resultados lentos ou talvez nem veja tanto resultado assim aparente. Então, a gente fala, putz, mas isso é difícil, né? É algo que vai dar trabalho. E daí eu falo assim, mas se você também não tem uma boa saúde física, você também vai ter trabalho, um outro tipo de trabalho, mas você também vai ter trabalho. Então a gente fala, qual tipo de difícil? Porque a pessoa fala assim, mas isso é difícil. Então você nota que não tem como nós evitarmos o desconforto no caminho de uma mudança. A mudança já subentende desconforto, que algo vai ter que sair do padrão atual, da nossa vida. Eu tinha um professor que dizia que o analfabeto dessa nova geração seria aquele que não é capaz de desaprender para aprender. Que nós precisamos constatar se aquelas nossas ações, elas estão nos levando a algum lugar ou não. Então, ele dizia assim, não confunda atividade com realização. Se aquelas atividades que nós possivelmente estamos fazendo, se elas estão fazendo a gente mover em uma determinada direção. Então, eu lembro que eu tinha um colega que morava comigo nos Estados Unidos e na época de campeonato de jiu-jitsu eu precisava cair de peso por causa da categoria que eu lutava. Eu tinha uma balancinha, que todo dia eu acordado eu tinha que pesar, e ele falava, caramba, você tem que pesar todo dia? Eu falava, sim, porque eu não posso confundir tudo que eu estou fazendo com algum determinado resultado. Eu preciso certificar que, naquele caso, eu estava caindo para o peso que eu precisava para poder lutar. Então eu falava para ele, não adianta nada eu fazer tudo que eu estou fazendo e chegar lá na hora do campeonato, eu não sei quanto que eu estou pesando. Dele falar assim, mas por que você faz diário? Porque daí eu não precisava fazer algo radical. Eu poderia, por exemplo, gradativamente habituando o meu corpo àquele determinado peso e não deixar para a semana do campeonato, para mim ficar desidratado e tudo mais. Então, a gente fala que pequenas ações que você coloque no seu dia a dia, como, por exemplo, ler um capítulo de um livro, ouvir um podcast, ouvir esse próprio vídeo aqui que você está assistindo ou ouvindo do YouTube, que talvez ele em si não faça uma mudança muito grande na sua vida. Talvez você ouça algo aqui e fala, caramba, eu estou agindo muito, estou fazendo muita coisa, mas não estou obtendo resultado. Olha só que fascinante isso. Eu tenho trabalhado demais, eu tenho me esforçado, mas eu não tenho visto mudanças significativas na minha vida. Então, isso é super importante, na minha opinião, ter esses conceitos em mãos, porque faz a gente se orientar se está valendo a pena todo aquele esforço que nós estamos realizando. Tá dando para entender? Em relação a algo. Então, eu falava que se a gente não cuidar das nossas ações, se a gente não gerenciar as nossas ações, se a gente não gerenciar o que a gente anda fazendo e se realmente aquilo anda dando resultado, eu posso talvez passar X anos da minha vida e eu me dar conta que, caramba, nada mudou. Obviamente, subentendendo que essa pessoa gostaria de uma determinada mudança, Então, é tão interessante quando você cria esse hábito de ir galgando, os seus resultados e gerenciando se isso está tendo uma mudança, do que você, por exemplo, deixar quando vai ver no fim do mês, tem um problema na sua empresa ou tem um problema na sua saúde. Então eu falo, o que você pode aderir
no seu dia a dia, o que você pode fazer no seu dia a dia, que depois de um período X de tempo, você vai colher resultados. Por exemplo, você fala assim, eu todo dia paro e faço um café, por exemplo, e eu acho fantástico, eu amo café e tudo mais, só que se todas as suas ações extras, ou seja, além daquilo que você já faz, forem apenas voltadas para o seu bem-estar e não para a sua próxima realidade, você vai notar que a sua mudança também é lenta. Como assim? Então você estudou X, se preparou e tomou certas decisões e você está aqui hoje, nessa determinada realidade. Fantástico. E daí a gente fala que a vida é um contínuo aprendizado, que se a vida ela não para de evoluir, tecnologia, tudo mais está constantemente evoluindo. Então, de repente, a gente se vê num determinado momento da nossa vida onde inúmeras coisas mudaram à nossa volta e como a gente estava só preso naquilo que a gente estava fazendo e não estava procurando aprender algo novo, a gente se vê daí numa situação difícil. Então, eu falo assim para os meus alunos, né? A vida não para de ensinar, então você não pode deixar de aprender. Que não vai ser um seminário que vai... Tudo bem, um seminário pode causar grandes mudanças e fantástico e legal, mas eu falo que essa é a ideia errada de pensar que um seminário vai resolver. Eu já estudei um dia, tipo, sabe? E a gente não ter a consciência da importância de reservar 20 minutos. Cara, o que é 20 minutos, galera? Para você trabalhar no seu eu do futuro, seja esse eu do futuro relacionado a um relacionamento que você queira na sua vida, melhorar a qualidade do seu relacionamento, ou quem sabe melhorar a qualidade do seu serviço. Então eu digo que eu sou muito feliz com os resultados que nós temos com o bem, né? Com todas as técnicas que englobam o currículo do bem, assim como todo o currículo do Saída para Dentro, né, do desenvolvimento da consciência. Só que ainda assim, por exemplo, eu tenho curiosidade de descobrir novas formas de comunicar algo para uma pessoa, subentendendo que nem todo mundo ouve da mesma forma. Então eu falo que eu não estou esperando a vida chegar num certo ponto para me falar assim, acho que eu preciso fazer uma mudança. Eu continuamente analiso o que eu posso fazer diferente. Agora você fala assim, mas isso é difícil. Então, lembra que era o começo do vídeo? Então, uma hora você vai se deparar com o difícil. Então, você imagina você pegar esse difícil e quebrar em pedaços realizáveis. E era essa mensagem que eu queria falar para vocês, que realmente muitas coisas são difíceis de mudar na vida, mas se a gente quebrar isso em partes que são realizáveis, então, por exemplo, ler um livro pode ser difícil dependendo do quanto de tempo você tem disponível, mas se você ler um pouquinho a cada intervalo que você tem, você vai notar que aquela tarefa que teoricamente era difícil para você deixou de ser, porque você soube construir isso dentro da sua capacidade. Então, eu estava dizendo aquela hora, cara, você pode fazer quantas vezes esse break de café aí que você faz extraordinário e tudo mais, só que ao longo do tempo isso vai somar em alguma coisa? Não. Então, você precisa alocar um pouco de tempo para essa ação para o seu futuro eu, porque dificuldade por dificuldade você tem escolha e você pode transformar tempos difíceis do futuro em um aprendizado contínuo no qual você jamais se depara com algo que é muito impactante, porque você decidiu se manter atualizado dos seus próprios desejos, de quem você gostaria de se tornar, subentendendo sim que muitas vezes é difícil fazer mudanças, mas às vezes a vida chega e torna essas mudanças necessárias, a gente não tem mais escolha, né? Então, desenvolva o hábito de trabalhar um pouquinho que seja, diariamente, no seu eu do futuro, que você vai notar que depois de um tempo isso não vai requerer mais que você cobre isso de você, e daí quando você menos esperar, você vai se ver numa realidade totalmente diferente. Lembrando mais uma vez, você tem escolha de qual difícil você vai querer viver. O difícil da surpresa, da mudança de surpresa que chega e força a gente, ou o difícil dessas pequenas mudanças diárias que a gente pode adicionar
que vai mudar completamente a nossa realidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa aí o sininho para quando chegar um vídeo novo você receba. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê.